Pessoal, nossa unidade 6, na disciplina de inventário, vamos ver estimadores de razão e regressão. São estimadores muito aplicados quando a gente tem parcelas com áreas desiguais e existe correlação entre os dados, né? Então a gente vai utilizar a correlação do tamanho da parcela com o volume da parcela. No inventário a gente tem uma variável que correlaciona muito uma com a outra, né? É diâmetro e altura. Então tem outras que a gente pode testar, e uma dessas é que eu acabei de falar, tamanho da parcela com o volume da parcela. E muito aplicado quando as parcelas têm tamanhos desiguais. Então a gente tem que calcular essa correlação. Para calcular a correlação a gente precisa calcular a covariância, né? Que são premissas, né? A gente precisa do dado da covariância para o cálculo da correlação. A correlação a gente já viu lá em estatística básica. E a gente tem três tipos, né? Dois tipos de correlação, né? Na verdade, três, ou quando não há correlação, que é esse exemplo aqui de dados. Aqui são dados que não estão correlacionados. Aqui a gente tem uma correlação positiva, quando a nossa variável x aumenta e a nossa variável y também aumenta. Então elas correlacionam positivamente. E aqui a gente tem uma correlação negativa, onde y, a partir do momento que y vai aumentando, aqui você tem um valor aqui, o valor de x vai diminuindo. Daí você chega aqui, então o valor de x está aqui e de y aqui. Então a partir do momento que y aumenta, x diminui. Uma correlação negativa. E aqui a não correlação que eu citei. Então, por cálculo da variância, né, a gente vai utilizar essa formulação. A gente tem somatório de xy menos somatório de x vezes somatório de y sobre n. E o n menos 1, né, o tamanho da amostra é menos 1. Então a covariância ela gera resultado na unidade das variáveis, né, envolvidas no cálculo. Portanto, ela é de difícil interpretação. Por que isso? Se a gente trabalhar aqui com o tamanho da parcela em metros, parcelas vamos supor de 1000 metros quadrados, e a variável y metro cúbico, que seria volume. Então a gente teria metro por metro cúbico ou metro cúbico por metro, né? Então é difícil analisar isso. Se a gente estivesse avaliando correlação de diâmetro com altura, nós teríamos diâmetro em centímetro, altura em metros, centímetros por metro, né? Então é difícil interpretação, e a gente calcula, portanto, a correlação, que nada mais é do que a covariância, né, o resultado de covariância de xy, os dados observados, dividido pela variância de x vezes variância de y, raiz disso, né, raiz de variância de x, variância de y. A gente obtém a correlação. A correlação ela é uma padronização da covariância, né, então a gente padroniza em valor adimensional, então ela vai gerar valor de menos 1 até 1. Então aqui é de menos 1 até 1. E aqui eu fiz uma barrinha para a gente entender um pouco como vai ser tratado aqui na disciplina de inventário a correlação. Se você tem de menos 1 a menos 0,9, você vai ter uma correlação forte. A mesma coisa de 0,9 a 1. A gente tem correlação forte. Aqui e aqui, correlação forte. Nossa correlação, quando ela partir aqui de maior do que menos 0,9 até menos 0,6, né, nesse intervalo, ou de 0,6 até menos 0,8999, a gente vai ter uma correlação média. E aí do intervalo de menos 6 a 0,6 a gente vai considerar que ela é fraca. Isso aqui para o inventário florestal. Para outras áreas de estudo, esses valores podem mudar, essas correlações aqui podem mudar esses intervalos de forte, médio, fraco, não existe correlação. Se tiver aqui no zero, né, isso para qualquer dado nunca vai haver correlação, isso é certo. O que pode mudar é esses intervalos, né? Se considerar forte um outro intervalo, média outro intervalo, mas o zero não existe correlação. Então a gente tem um exemplo aqui, né, para calcular a correlação entre a altura e o diâmetro de 8 árvores medido em um plantio de eucalipto. Os dados de altura e de diâmetro, né, e de altura aqui, DAP ao quadrado, altura ao quadrado e DAP vezes altura, né, x vezes y, são dados que a gente vai precisar. Então aqui covariância, calculamos a covariância, né, o somatório de xy está aqui,
menos somatório de x vezes somatório de y. Aqui eu arredondei para 245 aqui, está 244,96 aqui foi arredondado, mas chegamos numa covariância de 0,5586 centímetros por metro, a unidade. Então aplicamos essa covariância na fórmula da correlação, né, com as suas variâncias, está aqui como calculei as variâncias. E aí o resultado da covariância de x e de y, aplica aqui na raiz delas, divide a covariância, a gente tem 0,1, né? O 0,1, se a gente voltar naquela tabela, vamos analisar 0,1, né? O 0,1 vai estar aqui, a correlação desse caso foi muito fraca, né? A gente está perto aqui está mais ou menos por aqui, né? Então foi fraca a correlação nesse caso desses dados aqui, para exemplificar como calcular. Então a metodologia primeira aqui é a razão, né? Quando a gente vai utilizar a razão da estimativa, quando a gente tem parcelas com áreas desiguais, existe forte correlação entre a variável de interesse e auxiliar. Então forte, né, a gente vai considerar forte maior que 0,9, né? Então que forte está aqui, vamos lá. A linha de regressão passa pela origem, beta 0 igual a 0. Então aqui a gente pensar numa regressão linear, né? O que seria essa linha de regressão passar pela origem? Deixa eu tirar isso aqui. Então nada mais é do que se a gente pensar aqui num gráfico XY, né? O que seria a linha de regressão passar pela origem? Seria a gente ter a reta de regressão aqui e ela passando aqui no zero, né? Passaria aqui no zero. Isso aqui seria a nossa reta, né, da regressão. Vamos imaginar que é a nossa regressão, isso aqui. Então a linha passaria na origem aqui. Essa reta nada mais significa a nossa regressão, né? A regressão nossa que a gente tem aqui, o caso que a gente vê, né, quando y é igual a mais bx, né, que é a regressão linear simples. A gente tem aqui que y é igual a mais bx, né, beta 0, uma regressão linear simples, né? Então a gente analisa como uma regressão linear. A gente vai ver que a gente vai determinar aqui beta 0, beta 1. Aqui beta 0 é igual a 0. A área da floresta é conhecida. Então os estimadores, a gente tem que calcular primeiro os betas, né? O beta 0 lá dessa forma. Lembrando que todos esses aqui betas, correlações covariantes, a gente consegue fazer na calculadora. A calculadora científica tem isso. Então o x minúsculo aqui são importantes, ó, é a área média da parcela a partir da amostra. E o x maiúsculo, vai ser a área média da parcela a partir da população. Então mais para frente eu vou mostrar como calcular. A área total aqui, x médio, né, ó, como calcular, e não cálculo do y e do beta. E a razão da estimativa está aqui, todos os estimadores. Mas os estimadores lá na frente eu falo quando estiver falando, mostrando o exemplo. A regressão, ela é utilizada quando existe parcela com áreas desiguais, mesma coisa da razão. A correlação não é forte entre a variável, né? Então aqui 0,6, 0,9. Então tá aqui, né, mostrando, ó, nessas duas partes amarelas aqui. A gente vai considerar ela para o cálculo utilizando os estimadores de regressão. A linha não passa pela origem, né? Então seria como você tivesse aqui essa regressão mais ou menos dessa forma. Ela não passa na origem, né? O beta 0. E aí se a correlação tiver
né, entre 0 e 6 for fraca, né, fraca, se ela for fraca aqui, nesse intervalo, se ela estiver nesse intervalo aqui, não utilizaremos razão ou regressão. Aí processa como uma casual simples, igual a gente viu no exemplo passado. Os estimadores, né, são as formulações. A gente vai ver na aplicação. Então a gente tem uma aplicação aqui. Deseja-se inventariar uma área de 28,65 hectares de cerrado. As parcelas terão formatos de faixa com largura fixa de 10 metros, comprimento variável. Conforme revisão, para a parcela de 100 metros, o coeficiente é 38%. O erro máximo admitido é 1,5, com 95% de probabilidade. A área tem 2.540 metros de largura. A gente tem os dados aqui do tamanho das parcelas, né, em hectare, é a X. São 25 amostras. Os dados de Y, que é o volume das 25 amostras. Aqui já temos x ao quadrado, y ao quadrado e x vezes y, com seus somatórios. Então a resolução, né, primeiro calculamos a covariância, somatórios de x e y, que são os valores que são dados aqui na tabela. Então a covariância de 0,0098. Partimos para o cálculo da correlação. Então calculamos as variâncias para aplicar aqui na correlação, encontramos 0,9. Esse 7 aqui é o número da página. 0,900. Então a gente está ali na correlação forte, né, a partir do que a gente viu aqui, 0,9 entre a forte e a média. Ok? Vamos calcular o beta 0, a gente vê, né? Precisa calcular as variáveis necessárias na equação aqui, né? A gente precisa de y médio, beta 1 e x médio. Então o que seria o x minúsculo médio, que é esse aqui? É a área média da parcela a partir da amostra. Então eu vou pegar o somatório do tamanho das parcelas, né? Tá aqui. Tamanho das parcelas, 2,4370. Tá aqui, 2,437, dividido pela quantidade, 25. Então a nossa parcela média, o tamanho é 0,0975 hectares. Esse é o tamanho médio das parcelas da amostra, das nossas 25 que é a amostra. A área média da parcela a partir da população. A população seria todas as parcelas cabíveis naquela área. Né? Tá aqui, ó. É a área total, x dividido pelo enão. Mas como calcular o enão, N maiúsculo nesse caso aqui? Então no caso aqui o número total de parcelas cabíveis na área. Calcular dividindo a largura da área pela largura da parcela. Então a gente viu lá no exercício, né, que a largura da área é de 2.540 metros e a largura da parcela é 10 metros, largura fixa. Então vamos lá aqui, ó. Largura da área, 2.540. Largura da parcela, 10 metros. Então a gente tem um total de 254 parcelas. Então, aplicando aqui na fórmula, a gente tem a área média da parcela a partir da população, 28,65 hectares, que é a área total da área, dividido por enão, 254. A gente tem 0,1128 hectares. Então esse é o x maiúsculo, tamanho médio da parcela a partir da população, do todo. E aqui 0,0975 é a área média da parcela a partir da amostra, das 25 só que a gente já mostrou. Ok? Aplica aqui. Também o y para achar a média, encontrou a média. Aplicamos tudo aqui no beta 1, os valores que a gente já tem também, encontramos beta 1. E aí calculamos o beta 0, né? O beta 1, o x minúsculo aqui, né? A área média da parcela a partir da amostra e o y médio. Encontramos o beta 0. Qualquer decisão nossa sobre utilizar o método. Então a regressão ela é utilizada quando existem parcelas com áreas desiguais? Sim. A correlação não é forte entre a variável de interesse auxiliar. Coloquei não, porque é aquela dúvida, né? O 0,9. Estou falando em menor que 0,9. A linha de regressão passa pela origem, sim. Não passa pela origem, desculpa, sim. Então a resposta é sim, ela não passa. Porque não, porque é.
A área da floresta é conhecida assim. E aí a razão, né, isso é para regressão, a razão é utilizada quando existe parcelas com área desiguais? Sim, também. Existe correlação entre a variável, forte correlação entre a variável de interesse, então é sim, né, que a correlação é forte. A linha de origem passa pela origem não, né, então a linha de regressão, então aqui ficou não e sim. E a área da floresta é conhecida assim. Então quando a gente vai, né, comparar ali, tem um empate, né, temos 3 sim, 1 não, e aqui 3 sim, 1 não. Vamos analisar a correlação, a mesma foi forte, 0,9, porém muito próximo do mínimo. Dessa forma, vamos considerar o meta ser aplicado, será a razão, pois o beta 0 está próximo de 0. E aí aplicamos a razão, né? Então a razão da estimativa, o somatório de y dividido pelo somatório de x. Que o cálculo da variância, que a gente tem que observar, né, que tem parênteses, porque temos somas e multiplicações, né? Então tem que ficar na ordem de multiplicação primeiro, somas e subtrações depois. O desvio padrão, variância da média, e aqui vamos observar aqui que é o x maiúsculo, então o valor médio da variável a partir da população. No desvio padrão da média, erro do inventário, intervalo de confiança. Então uma coisa que eu vou voltar aqui e vou chamar a atenção para que não esqueçam é que quando dividimos o somatório de y, estamos dividindo metro cúbico pelo somatório de x por hectare. Metro cúbico por hectare. Então nesse caso a nossa resposta aqui é quando a gente chegar no nosso intervalo de confiança, que após o erro, a gente já viu como calcular, a gente vai ter o resultado de metro cúbico por hectare na razão. Então a razão da metro cúbico por hectare. E aí quando a gente for fazer o intervalo de confiança para a parcela, a gente vai transformar metro cúbico em hectare, né, para o tamanho da parcela. Nesse caso o x aqui, a gente vai utilizar o tamanho do médio da parcela da amostra. Tá? Tamanho médio da parcela da amostra, x. Então a gente transforma para parcela e depois para a área total a partir do valor que a gente tem para hectare. Então razão, o resultado sai em metro cúbico por hectare. Já na regressão, né, aqui os cálculos dos betas a gente já tinha realizado esses cálculos, né, anteriormente, são os mesmos dados. Então a média ajustada aqui na regressão, né, ela já sai o resultado em metro cúbico por parcela, diferentemente da razão. Okay? Então normalmente também cálculo da variância, né, então observar os parênteses onde estão aqui, né, eu coloquei chaves, colchetes e parênteses, então observar a multiplicação, subtração, quem está dentro do parênteses faz primeiro, depois faz a multiplicação, né, e assim vai. E quando a gente tem aqui o intervalo de confiança, ele sai em metro cúbico por parcela. Então, como as parcelas têm área variável, utilizaremos o tamanho médio da parcela da amostra, x, né, novamente aqui, igual foi dito anteriormente. Aplicação da regra de 3. Aplicamos a regra de 3, como fez na aula anterior. Temos aqui o nosso intervalo pro total. Pessoal, é isso, razão e regressão. Tá, os exercícios resolvidos, né, calculamos correlação, covariância, aplicou razão, aplicou regressão, todos os exercícios resolvidos para ter uma sequência lógica, e é isso.